Vamos começar aqui o exemplo 1 de adsorção. O exemplo 1 nós vamos aplicar, utilizar uns dados experimentais anteriormente executados para fazer o scale-up de uma coluna de adsorção. Um efluente contendo vapor de álcool em ar é tratado em um processo de adsorção por carvão ativado, com um leito de 4 cm de diâmetro e a altura de 14 cm, contendo 79,2 gramas de carvão. O gás entra numa concentração inicial de 600 ppm e uma densidade de 0,00115 grama por centímetro cúbico, com uma vazão de 754 centímetros cúbicos por segundo. Os dados da tabela, essa tabela aqui abaixo, mostram as concentrações na curva de ruptura, em que nós temos aqui a concentração em ppm em função do tempo. A concentração no ponto de ruptura é definido como 0,01, ou seja, 1%. Pede-se, determine o tempo de ruptura, a fração de leito usado e não usado. Depois ele pede, se o ponto de ruptura para uma nova coluna é de 6 horas, qual o comprimento total dessa coluna? Depois pede a fração de leito usado e não usado para essa nova coluna, a capacidade de saturação e uma dúvida aqui com relação ao S-shape. Certo? Então ele me deu aqui alguns dados experimentais que ele fez numa coluna mini, de 4 cm de diâmetro e 14 cm de altura. Ele utilizou aqui uma coluna em leito fixo e utilizando carvão ativado para remover vapor de álcool e ar. Então nós vamos purificar o ar desse vapor de álcool. Então o vapor de álcool vai ser o meu adsorvato e o meu adsorvente vai ser o carvão ativado que ele utilizou. E ele fala que está saindo puro e ele vai parar quando a concentração de ruptura for de 0,01. A razão de ruptura for de 0,01. Ele deu alguns dados experimentais, já transcrevi esses dados experimentais aqui na folha, certo? E ele pede na letra A para determinar o tempo de ruptura. Então vamos começar aqui, já botei todos os dados aqui, já converti aqui a minha concentração inicial, foi dada em ppm, converti para unidades de grama por grama, só multipliquei por 10 a menos 6, certo? E é isso. O que nós vamos fazer aqui inicialmente? Primeiro que a gente tem que fazer, nós temos que converter os nossos dados da nossa tabela em dados de C sobre C0. Então, sempre que você pegar uma tabela de colunas de adsorção, normalmente a gente representa essa tabela com relação à concentração. Aqui está a concentração 0, 0, 1,2 até 596 ppm. Só que quando a gente for fazer o exercício, fazer o problema, fazer o projeto, o scale-up, for analisar qualquer coisa da curva de ruptura, nós temos que adimensionalizar essa concentração. Então, às vezes você está fazendo um problema que foi te dado concentração, ou foi te dado alguma unidade absoluta, como umidade absoluta, você tem que adimensionalizar. Sempre dividir pela concentração inicial, que nesse caso ele falou que foi 600 ppm. Então eu vou pegar toda essa minha linha aqui de dados de concentração e vou dividir por 600 ppm, que foi a concentração inicial. Então eu vou pegar 0 por 600, 1,2 dividido por 600 e assim por diante, e eu obtenho uma nova tabela em que eu tenho não mais a concentração em função do tempo, eu tenho a razão de concentração em função do tempo, e agora essa razão de concentração vai de 0 até 1. Beleza? Aqui, analisando então essa tabela convertida, nós podemos observar aqui que a concentração ela começa em 0 e depois aqui de aproximadamente 3 horas e meia começa a aumentar um pouco a concentração. Logo, eu já estou saturando ali a maioria das minhas partículas dentro do meu leito, comecei a saturar a minha zona de transferência de massa. Por isso que eu não estou conseguindo mais manter a concentração igual a 0 na saída. A minha concentração vai aumentando e eu consigo chegar em valores próximos de 1. Isso é interessante a gente notar. Porque se eu não tivesse dados que chegasse próximo de 1, a gente teria que utilizar outro método para poder fazer esse cálculo de scale-up.
certo? Mas como a gente tem os resultados indo quase próximo de 1, a gente consegue sim trabalhar com esses dados aqui, aplicando as equações que a gente aprendeu em sala de aula. Então vamos lá. Letra A, ele pede o tempo de ruptura. O tempo de ruptura para ele nos forneceu que a razão de concentração no ponto de ruptura é de 0,01. Então fica bem fácil agora eu observar os meus dados, depois que eu converti em razão de concentração, aonde que está esse 0,01. Possivelmente esse 0,01 está entre esses dois valores aqui. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma interpolação desses dois valores. Vou interpolar. E a gente vai utilizar a interpolação bastante, então é bom a gente ir treinando nessa interpolação. Eu vou interpolar aqui entre 0,002 e entre 0,03. A razão de concentração é de 0,01. Qual que vai ser o meu tempo de ruptura? Então eu vou fazer essa interpolação. Eu vou fazer a primeira só para a gente aprender aqui, as outras eu não vou ficar apresentando. Então aqui a interpolação fica TB menos 4 dividido por 3,5 menos 4 é igual a 0,01 menos 0,3 dividido por 0,002 menos 0,03. Com isso, eu acho que o meu TB é de 3,643 horas. Então, esse aqui, eu já garanti aqui pelo menos 1/3 da letra A. Vamos agora pegar o restante, que é a fração de leite usado e não usado. Ele quer que eu calcule a fração do leite usado e a fração de leite não usado. Com isso, para eu calcular a fração de leite usado e não usado, eu vou ter que calcular a altura de leite usado e a altura de leite não usado. Ou fazer 1 menos a porcentagem de leite usado. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que calcular a altura de leite usado, que é definida como a altura total vezes o tempo de leite usado sobre o tempo total. Então, nós vamos ter que calcular o tempo de leite usado e o tempo total para poder calcular essa informação que ele pediu. Primeiro, vamos, então, calcular aqui o tempo de leite usado. Na disciplina, nós vimos que o cálculo do tempo de leite usado ele é integral de 0 até o tempo de ruptura de 1 menos a área abaixo da curva. Certo? Então, é essa aqui que a gente aprendeu na disciplina. Nós vimos aqui que o tempo de leite usado é de 3,643 horas. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 3,643, 1 menos c sobre c0. Vou aplicar a integral, a propriedade de subtração da integral, vai ficar a integral de 0 a 3,643 dt, menos a integral c sobre c0. Só que isso aqui eu ainda posso melhorar. O que eu vou fazer aqui? Você concorda comigo que se eu calcular, normalmente a integral é o que? É a área abaixo da função, certo? Então é a área abaixo da função c sobre c0, que é a minha curva de ruptura. Seria, por exemplo, a nossa curva que começa aqui no 0 e tem o formato S-shape, função do tempo, né? Você concorda comigo que se eu integrar toda essa região com valores igual a 0, vai dar uma integral igual a 0?
certo? Então, por exemplo, se eu integrar de 0 a 3, como os meus valores são 0, essa integral vai ser 0 até no 3. Só não vai ser 0 depois do 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso partir essa integral minha para que eu tenha uma precisão maior na hora de calcular essa minha integral. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir aqui propriedade de soma de distributiva de integrais, que a integral de 0 a 3,643 vai ser igual à integral de 0 a 3, c sobre c0 dt, mais a integral de 3 a 3,643. Concorda comigo que isso aqui pode ser feito? E fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que a integral de 0 a 3 vai dar 0. Então, eu tenho uma precisão muito grande agora, porque essa integral minha é basicamente a integral de 3 a 3,643, que eu vou ter que resolver por um terço de Simpson. Certo? Então, a gente sempre vai fazer isso. A gente sempre vai pegar os valores da integral e vai ver até onde termina o zero e fazer a integral para que a gente tenha uma precisão maior na hora de aplicar a integral, de fazer a interpolação, visto que a gente vai fazer isso tudo numericamente por um terço de Simpson. Então vamos lá, o que eu preciso de calcular é essa integral por um terço de Simpson. Como que a gente começa a calcular um terço de Simpson? A gente precisa, primeiramente, aplicar o conceito aí de espaçamento, né? Então vamos colocar aqui, genericamente, vou chamar aqui de área, tá? Que seria a própria integral. Então, isso aqui vai ser uma área que eu vou calcular pela integral. Vai ser um terço do espaçamento, F0 mais 4F1 mais 2F2 mais 4F3 mais F4. Vamos colocar aqui para 4 pontos. Então, aqui, 5 pontos, desculpa. Essa integral é para n igual a 5 pontos. Eu estou dividindo o meu intervalo em 5 pontos, né? Se fosse mais pontos, a gente continuaria com a nossa integral. Vamos pegar aqui para múltiplos pontos, só para a gente não ficar na dúvida. Para múltiplos pontos, nós temos aqui, né? Então, a gente pode continuar 4, 2, 4, 2, até chegar nos últimos pontos. Aqui é a função no ponto n menos 2, mais 4 vezes a função no ponto n menos 1, mais a função no ponto n. Na verdade, aqui é no ponto 3, tá? Beleza. Eu comecei em 0, termina em f de n menos 1. Então, o n que eu vou escolher é o número de intervalos. Se eu escolho 5 intervalos, eu vou pegar do F0 ao F4, variando aqui o início e o fim. São valores constantes, depois variando 4, 2, 4, 2 até chegar no final. Certo? Então, essa é a equação de um terço de Simpson. Você já deve ter aprendido, estou só recapitulando. E o H é o intervalo. O intervalo que eu estou querendo integrar é de 3 a 3,63. Então, vai ser 3,643 menos 3 dividido por n menos 1. Esse n é o número de pontos e ele tem que ser ímpar e maior ou igual a 5, certo? Normalmente, para tempo de leito usado, a gente utiliza números, utiliza 5 pontos, 7, e para cálculo de tempo total, a gente utiliza um número maior de pontos para uma precisão maior, certo? Então, eu vou selecionar o menor aqui para não dar tanto trabalho. Então, aqui vai ficar 3,643 menos 3 dividido por 5 menos 1.
vai ficar 0,16075. Então, esse 16075 vai ser o espaçamento que eu vou montar a minha tabela. A minha tabela agora, ela vai começar no tempo de 3. E aí eu vou somando o espaçamento. Lembrando que a minha integral é de 3 a 3,643. Então vai ser 3 mais o espaçamento, que vai ficar 3,16075. O próximo valor, 3,3215, somando esse valor, né? Depois somando mais uma vez o valor, 3,48225. E mais uma vez, 3,643. Então esses dois aqui são os dois limites da minha integral, que eu dividi em 5 pontos. 5 menos 1, 4 intervalos. Ok? Beleza. O C sobre C0. Nós conhecemos o C sobre C0 do ponto 3, que é 0. Certo? E conhecemos também do 3,63, que é o nosso próprio ponto de ruptura, que foi dado em 0,01. Mas nós não conhecemos os outros pontos. O que a gente faz? A gente vai ter que interpolar. Então a gente vai interpolar aqui. E aí tomem bastante cuidado, porque a gente vai ter que interpolar, nesse caso aqui até que não, mas a gente vai ter que interpolar entre 3 e 3,5. Então esse ponto aqui vai ser a interpolação entre 3, vou chamar aqui de x, né? 3,5. Desculpa, aqui está ao contrário. Vou chamar de x de k, 3,16075. Beleza, interpolando. A gente chega aqui no valor dessa interpolação de 0,0006, ok? Faça a mesma coisa para esse ponto aqui, vai dar 0,0013. Só que essa interpolação é de 3 também, 32,15 a 3,5. Essa daqui também vai dar 0,019 e 0,01, ok? A gente vai fazendo essa interpolação e encontrando esses valores. Tentem aí na casa de vocês e vejam se os valores batem com os meus. Ok, então esse primeiro valor meu aqui vai ser o F0. Vou chamar aqui F0, F1, F2, F3 e F4. Jogando agora na fórmula lá de um terço de Simpson, a minha área vai ser igual ao espaçamento, que deu 0,16075 sobre 3, vezes o F0, que é 0, 4 vezes F1, mais 2 vezes o F2, mais 4 vezes o F3, mais o F4. Isso vai dar para a gente uma área de 0,00121 horas. Retornando agora na nossa integral, a gente calculou essa área por um terço de Simpson. Então aqui vai ser que o tempo de leito usado vai ser a integral de 3,643 a 0 dt. Então vai ficar 3,643 menos essa integral que a gente dividiu em duas, né? Que deu 0, a primeira parte dela, e a outra parte foi a área, que deu 0,00121.
0,121. Isso vai ficar que o tempo de leito usado é de 3,6418 horas. Tá vendo que o valor deu muito próximo? O valor do tempo de leito, o valor do tempo de ruptura deu 3,64, que é o tempo real, para se atingir aqui a concentração de 0,01. O tempo ideal, se minha curva fosse ideal, seria de 3,6418, muito próximo, né? Então, o tempo de leito usado, ele dá próximo mesmo ao tempo de ruptura. Então, é até bom um parâmetro para vocês aí compararem no final se a conta de vocês está dando certo ou não. Beleza, agora nós temos o cálculo do tempo total. O tempo total é a integral de zero. Aqui a gente põe infinito, mas eu vou chamar de t infinito. Integral de t infinito de 1 menos c sobre c0. Mesma coisa, né? Só que aqui a gente não tem, antes de abrir essa integral, nós temos que calcular que tempo infinito que é esse. O que é o tempo infinito? É o tempo real que a gente gasta para saturar toda a nossa coluna. Isso é o tempo real, né? Assim como nós temos o tempo de ruptura, que é o tempo real para chegar na concentração de ruptura, e nós temos o tempo de leito usado, que é o tempo ideal para se atingir essa concentração de ruptura, aqui também é a mesma coisa. O T infinito seria o tempo real para saturar todas as partículas do nosso leito, e o tempo total seria o tempo ideal, se a minha curva fosse ideal, para saturar todo o leito, certo? Qual que é esse tempo real? Vamos olhar para os nossos dados. Qual que é o tempo aqui que ele gastou para saturar toda a coluna? Não temos como saber, mas nós podemos, por exemplo, fazer uma extrapolação para ver aonde a concentração C sobre C0 é igual a 1 e ver qual que é o tempo que gastaria para chegar nesse 1. Como a gente tem dados experimentais muito próximo de 1, a gente consegue fazer essa extrapolação com bastante segurança. Mas se o último dado meu, por exemplo, fosse 0,65, aí fazer uma extrapolação com esses dois valores seria muito arriscado, né? Lembrando que a interpolação e a extrapolação, a gente considera que o período ali ele é todo linear. E a gente viu que a curva S-shape ela não é toda linear, ela tem umas certas curvaturas, certo? Então vamos aqui por extrapolação mesmo. Eu vou extrapolar os valores de tempo para eu atingir uma concentração de ruptura de 1. Isso vai dar fazendo a extrapolação. A extrapolação é a mesma fórmula da interpolação. É só o T aqui que vai ficar num local diferente ali na fórmula. Vai dar 6,92 horas. Então, se aquele processo tivesse continuado até 6,92 horas, eu conseguiria ver lá na saída uma concentração igual a 1. Beleza? Então, agora, sim, esse tempo meu total vai ser a integral de 0 a 6,92 horas de 1 menos c sobre c0 dt. Vou fazer a mesma coisa, vai dividir a integral de 0 a 6,92 dt menos a integral 6,92 c sobre c0. Isso aqui também a gente pode dividir, e aqui é extremamente aconselhável fazer isso, porque nós temos um período muito grande em que os meus valores são zero e depois alguns valores que variam muito rapidamente, tá vendo? Então, quanto maior precisão eu tiver nessa etapa, nessa interpolação desses valores, melhor para a minha integral numérica. Então, aqui eu vou ter a integral de 0 a 3
C sobre C0 dt, que a gente viu que isso aqui é igual a zero. Valores zerados. Se você não fizer isso, vai dar valor. Sua integral não vai ser muito precisa, vai dar valores ruins. Mais a integral de 3 a 6,92 C sobre C0 dt. Isso daqui a gente calcula por um terço de Simpson. Vamos lá. Mesma fórmula de um terço de Simpson, ok? Só que agora eu vou optar por utilizar 7 pontos e não mais 5. Porque para mim 5 pontos aqui, às vezes vai dar uma precisão muito ruim. Então sempre que é tempo total, a gente utiliza de 5 pontos para cima. 7, 9 pontos, 11, vai da precisão aí. O bom é quando a gente faz no computador, porque a gente pode fazer inúmeros pontos ali, tem uma precisão muito boa nessa integral. Mas eu vou escolher um n de 7 pontos. Então aqui o meu h agora vai ser os limites da integral, vai ser 6,92 menos 3 dividido por 7 menos 1. Vai dar um espaçamento de 0,6533. Eu vou reescrever os dados, vou pegar outra página para reescrever, para ficar mais fácil. Olha, vou montar minha tabela de tempo, C sobre C0. Os tempos que eu tenho aqui agora, eu começo de 3 e vou somando o espaçamento. Então, vai ser 3, 3,65, 33, mais o espaçamento vai dar esse valor e assim por diante. Cada vez eu somo um espaçamento até chegar no 6,92, que é o último valor da minha integral. Que eu estou integrando de 3 a 6,92. Aqui agora nós temos que fazer uma interpolação dos valores. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, que vocês costumam errar nessa etapa aqui. Olha, eu preciso do valor, o valor igual a 3 eu tenho, né? Valor igual a 3 é 0. Os outros valores nenhum eu tenho, né? O valor de 6,92 a gente viu que é 1. A gente fez o cálculo, né? Extrapolou e viu que esse aqui é o próprio tempo em que a concentração é igual a 1. Beleza. E os outros? Os outros eu tenho que olhar. Por exemplo, 3,65. 3,65 é um valor que está entre 3,5 e 4. Então eu vou fazer essa interpolação entre 3,5 e 4. 3,5 é 0,002 e 4 é 0,03. Beleza, faço essa interpolação. Eu obtive aqui, depois vocês conferem a conta aí, 0,0106. Agora eu vou interpolar, encontrar o valor de 4,3066. Eu não posso mais interpolar entre 3,5 e 4, porque o valor está fora desses dois limites. Para uma maior precisão, eu vou interpolar agora entre 4 e 4,5, porque é um valor que está entre 4 e 4,5. Então, aqui agora, eu vou interpolar 4 e 4,5. Sendo que 4 é 0,03 e 4,5, 0,155. Certo? Agora eu encontro aqui um valor 0,1665. E vai continuando assim. Entre 4,96 eu vou interpolar entre quais valores? Eu vou interpolar entre aqui 4,5 e 5, né? Interpolando entre 4,5 e 5 eu obtenho 0,3767. 5,61. 5,61 eu vou interpolar não entre 5,5 e 6. Né? A interpolação minha vai ter que ser entre esses dois valores para contemplar os 5,61.
vai dar 0,7135. O outro valor vai ser 6,26. 6,26 vai ter que ser uma integral, uma interpolação entre 6,2 e 6,5. Aqui no meu deu 0,9423. Certo? Então essas interpolações gastam bastante tempo. Então é bom que você tenha aí um procedimento de interpolação rápido para vocês poderem fazer isso com maior rapidez. Beleza, então a gente sabe que esse é o F0, F1, F2, F3, F4, 5 e 6. Agora a gente vai pegar aqui a área por um terço de Simpson, que é o espaçamento sobre 3, então vai ser 0,16075 sobre 3, vezes F0, mais 4 vezes F1, mais 2 vezes F2, novamente 4 vezes F3, 2 vezes F4, 4 vezes F5, e o último número não tem nem nada que multiplica, é o próprio valor de F6. Então essa área aqui para mim, calculando, vai dar 1,7164 horas. Retornando agora na minha integral, o meu tempo total... Cadê a integral que a gente estava fazendo? O meu tempo total vai ser a integral de 0 a 6,92. Isso aqui é o próprio valor da integral, né, que é 6,92. Menos essa integral que a gente dividiu em duas, que a primeira parte deu 0 e a segunda deu a área de um terço de Simpson. Isso aqui deu um tempo total de 5,2036 horas. Agora sim a gente viu uma diferença. Nós gastamos, na realidade, 6,92 horas para saturar totalmente o leito, mas se a curva fosse ideal, se a minha curva de ruptura fosse ideal, ou seja, instantaneamente ela se saturasse, saísse de 0 e fosse para 1, na idealidade seria 5,2 horas. Ok? Beleza, agora nós temos condições de calcular tudo o que o problema pediu na letra A. Aqui primeiro a gente calcula a altura de leito usado, que é a altura total, o tempo de leito usado sobre o tempo total. Então aqui vai ficar, a altura total dessa coluna é 14 centímetros, o tempo de leito usado 3,6418, o tempo total 5,2036. Isso vai dar para mim 9,8 centímetros. E o tempo e a altura de leito não usado poderia ser, né, a fórmula da altura total, tempo de leito não usado sobre tempo total, mas a gente pode fazer também que a altura de leito não usado é a própria altura total menos a altura de leito usado. 14 menos 9,8 vai dar 4,2 centímetros. Vamos analisar já esses valores. Da minha coluna inteira de 14 centímetros, eu vou saturar quando eu chegar no meu ponto de ruptura, quando eu parar meu processo lá naquele 0,01 que o problema me deu, eu vou ter 9,8 centímetros de partículas totalmente saturadas e a altura da minha zona de transferência de massa, aquela zona que percorre o leito inteiro até chegar na base do meu leito fixo, vai ser de 4,2 centímetros, que eu ainda não vou ter saturado completamente, porque eu parei o processo no ponto de ruptura. Então essas são as interpretações físicas das alturas de leito usado e não usado. Isso equivale, né? Agora a gente acha as porcentagens de leito usado.
Isso equivale a falar que eu estou utilizando, saturando todas as minhas partículas apenas em 70% das partículas, 70% do leito. 30% do leito é a zona de transferência de massa, que vai percorrer ali ao longo de toda a coluna, e quando eu parar o processo no meu ponto de ruptura, eu não vou saturar completamente essas partículas. Eu saturaria elas somente se eu não parasse na concentração de ruptura e chegasse aqui numa concentração final igual a 1. Beleza, letra A respondida. Na letra B, ele pede se o ponto de ruptura para uma nova coluna é de 6 horas, qual o comprimento total dessa coluna? Qual foi o ponto de ruptura para essa coluna de 14 centímetros? 3,64 horas. Ele quer agora projetar, fazer um scale-up dessa coluna, para que agora o tempo de ruptura, nessa mesma concentração, seja de 6 horas. Então, nesse caso, com certeza essa coluna vai ter que ser maior do que 14 centímetros de altura. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer o scale-up de altura é considerando velocidade constante. Ou seja, a minha vazão ela vai ser igual. Se a minha vazão for diferente, eu tenho que fazer um scale-up de diâmetro também, para fazer com que esse diâmetro seja, o diâmetro transforme essa vazão minha em velocidade, e essa velocidade seja constante nas duas situações, certo? Então aqui, como eu estou considerando o constante e vazão é constante, eu não preciso fazer o scale-up de diâmetro. Ah, professor, mas quando eu preciso fazer o scale-up de diâmetro? Isso aqui é sempre verdade. A velocidade vai ter que ser constante, porque se a velocidade não for constante, a gente não consegue fazer o scale-up do equipamento. Mas, se a gente considera que a velocidade é constante e a vazão muda, aí nós temos que mudar o diâmetro para manter a velocidade constante. Certo? Então, se nesse caso a vazão mudasse, eu teria que fazer um scale-up também de diâmetro para manter essa velocidade constante. Então, esse parâmetro ele é muito importante quando eu estou fazendo o scale-up. Eu tenho sempre que lembrar que a velocidade de escoamento dentro da coluna ela tem que ser constante. Se eu aumento a vazão, a velocidade vai aumentar. Só que aí, para compensar isso, eu aumento o diâmetro. E aí a gente tem que fazer um scale-up de diâmetro para poder fazer com que a velocidade fique constante lá dentro. Então tá, consideração feita. Ele não falou que vai mudar a vazão aqui. Beleza, não preciso fazer o scale-up de diâmetro. Vou fazer apenas o scale-up de altura. Eu vou chamar de tempo de ruptura nova, da coluna nova, vai ser de 6 horas. Como que é o scale-up de altura? Nós sabemos que a razão de alturas de leito usado, vou chamar aqui de antiga e nova, é igual à razão dos tempos de ruptura. Então, agora, eu quero calcular a altura de leito usado da nova, sabendo que a antiga foi de 9,8 centímetros. O tempo de ruptura que agora eu quero é de 6 horas e anteriormente era 3,643. Isso me dá uma altura de leito usado de 16,14 centímetros. E para a altura de leito não usado? Para a altura de leito não usado, ela é constante. Isso se a velocidade for constante. Então, nós sabemos que a altura de leito não usado
da nova vai ser igual à altura de leito não usada da antiga, que vai ser igual, a gente calculou lá, aliás, calculamos, né? 4,2 centímetros. Beleza, então a altura total da nova coluna vai ser a soma da altura de leito usado e a altura de leito não usado. Que vai dar 20,34 centímetros. Então essa é a altura da nova coluna que eu vou construir. E essa nova coluna minha que tem 20,34 centímetros de altura, ao invés de 14, vai manter o diâmetro de 4 centímetros, porque a velocidade é constante e não foi alterada a vazão. Então, para essa mesma vazão, para um tempo de ruptura de 6 horas, agora a coluna vai ter que passar a ter 20,34 centímetros ao invés de 14. Beleza? Tranquilo, né? Letra C pede para a gente calcular a fração de leito usado e não usado para essa nova coluna. Isso é muito fácil, a gente já calculou isso na letra A, mas agora a gente tem que calcular com os novos valores que a gente encontrou para essa coluna. Deu 79,35% para a porcentagem de leito usado. Aqui é 20,65%. Comparando, vamos pegar lá os resultados que a gente obteve na letra A. A coluna antiga, ela tinha uma porcentagem de leito usado de 70%, agora passou para 79%. Então houve o quê? Houve um aumento da porcentagem de leito usado nessa nova coluna, ou seja, eu estou utilizando mais a minha coluna e a zona de transferência de massa não é que ela mudou de tamanho, mas a altura ocupada por ela na coluna representa uma fatia menor agora, passou de 30% para 20%. Ok? Então, cada vez que a gente vai aumentando a coluna, a gente vai utilizando mais elas e menor vai ser a porcentagem que ocupa a minha zona de transferência de massa. Lembrando que ela sempre tem uma altura constante, se a velocidade for constante. Na letra D, determina a capacidade de saturação do carvão ativado. A capacidade de saturação do carvão ativado, a gente viu lá nos slides, que é a razão entre a massa do adsorvato sobre a massa do adsorvente. É o tanto de adsorvato que o adsorvente consegue absorver. Trocando em miúdos, é o quanto o carvão ativado consegue adsorver de álcool nesse processo, até ele se saturar completamente. Então, no exercício, ele deu para a gente a massa de adsorvente. Isso aqui a gente já sabe que é de 79,2 gramas. Se não tivesse dado, a gente teria que calcular o quê? Ele teria que ter dado pelo menos a densidade bulk do adsorvente, do carvão ativado, e com base nas dimensões do nosso leito fixo, a gente calcularia o volume. Como é que calcula o volume? Normalmente o leito fixo ele é um leito cilíndrico. Então vai ser πd ao quadrado sobre 4 vezes a altura. Então a gente só precisa de diâmetro e altura, foi dado no problema, a gente consegue calcular o volume de partículas lá dentro. Multiplicando pela densidade bulk, a gente tem a massa de partículas ali dentro. Como é um leito granular poroso, a gente obrigatoriamente tem que multiplicar pela densidade bulk.
certo? Mas nesse caso foi dado já a massa de partículas, a gente simplesmente tem que calcular a massa do adsorvato. A massa do adsorvato é o quanto de álcool a gente consegue absorver nesse carvão até que ele se sature completamente. E a gente pode utilizar para isso os próprios dados do nosso processo. A gente viu que em 6 horas, 90... Enfim, a gente fez aquele cálculo, a gente viu que em 6,92 horas ele conseguiu chegar numa concentração igual a 1. Beleza. Só que isso na realidade. Nós temos que ver, na idealidade, o quanto de álcool que foi adsorvido pelo carvão ativado nesse tempo. Então, a gente pode simplesmente ver o quanto de álcool que entrou nesse processo nesse tempo. Aqui nesse caso ele não deu vazão mássica, mas deu vazão volumétrica. Então eu simplesmente vou pegar, vou multiplicar a minha vazão volumétrica, vou multiplicar pela densidade para transformar em vazão mássica, vou multiplicar pela concentração de entrada, porque não é todo o efluente de entrada que tem álcool, é apenas uma parte dele. A gente viu aqui que ele entra numa concentração de 600 ppm, e multiplicar pelo tempo. Nesse caso, o tempo total, que é o tempo gasto aí na idealidade. Então, nós temos vazão vezes tempo, eu tenho a própria massa de material que entrou no processo até completar, até saturar toda a minha coluna. Então, é essa a fórmula, né? A gente já deduziu isso na sala de aula. Eu vou simplesmente substituir os valores. A vazão foi de 754. A densidade 0,0115, a concentração 600 vezes 10 a menos 6 e o tempo foi de 5,2034, que é o tempo total. Aí nesse caso, aqui a minha vazão ela está em metro cúbico, em centímetro cúbico por segundo. Então aqui está em hora. Eu vou simplesmente multiplicar por 3.600 para dar tudo isso aqui em segundo, para cortar tudo. Então esse cálculo aqui vai dar 9,746 gramas de álcool. Ok? Vocês querem que eu faça passo a passo aqui para vocês entenderem? Então aqui vai ser centímetro cúbico por segundo, vezes grama por centímetro cúbico, vezes, aqui seria efluente, né? Aqui seria grama por grama, aqui seria o tempo em horas, e aqui seria segundo por hora. Então aqui, na verdade aqui seria do efluente, aqui seria do efluente que entra. Aqui seria grama de álcool por grama de efluente, hora segundo. Então aqui eu corto. Grama de efluente com grama de efluente eu corto. Centímetro cúbico de efluente com centímetro cúbico de efluente também eu corto. E segundo por segundo também aqui fica o quê? Grama de álcool, certo? E aqui grama de carvão. Esse igual ficou... Mas esse igual tem relação a essa conta aqui, certo? O WSAT meu vai ser 9,746 dividido por 79,2. Então a capacidade de saturação 0,123 grama de álcool por grama de carvão. O meu carvão ele consegue absorver 0,123 gramas de álcool por grama de carvão ativado até a sua completa saturação. Essa é a resposta final. Na letra E, nós temos aqui pedindo aqui para a gente, falando que se a curva de ruptura apresentasse um S-shape menos inclinado, qual seria a consequência para as frações de leito usado e não usado? Então vamos lá.
Se a curva de ruptura apresentasse um S-shape menos inclinado, eu vou desenhar aqui 3 casos. O primeiro caso aqui é um caso ideal, de uma curva de ruptura ideal. Lembrando que a curva de ruptura ideal ela vem tangenciando o zero e subitamente ela atinge uma concentração de 1. Essa aqui seria a curva ideal. Uma segunda situação seria uma curva S-shape, só que bem menos inclinada. E a terceira situação seria uma curva mais inclinada. Beleza, como que a gente vê a questão da inclinação? O pessoal sempre tem dúvida. A inclinação ela é dada com relação à ideal. A ideal ela não tem uma inclinação totalmente vertical aqui. Então as outras inclinações a gente vai ver com relação também à curva ideal. Vamos supor que a curva ideal fosse totalmente vertical. Essa daqui ela está pouco inclinada. A angulação dela com relação à curva ideal é muito pequena. Essa daqui já está bastante inclinada. Então, ela é mais inclinada. Então, aqui fala, se a curva de ruptura apresentasse um S-shape menos inclinado, qual seria a consequência para as frações de leito usado e não usado? Então, vamos sair dessa situação. Essa daqui seria a mais inclinada. E essa daqui seria a situação da menos inclinada. Se eu saísse de uma situação de uma curva mais inclinada para uma curva menos inclinada, o que aconteceria com as frações de leito usado e não usado? O que é a nossa zona de transferência de massa? A zona de transferência de massa é essa região formada aqui pelo tempo de ruptura até a completa saturação das partículas. Então, nós temos uma zona de transferência de massa aqui e nós temos uma tempo de ruptura e esse eixo não ficou legal. Vamos aumentar mais ele aqui. E uma outra zona de transferência de massa aqui. Olha, nessa aqui que é menos inclinada, a zona de transferência de massa é bem estreita, certo? Aqui, na mais inclinada, a zona de transferência de massa é bem larga. Então, quer dizer que numa curva menos inclinada, eu teria uma zona de transferência de massa bem pequenininha. Ou seja, a minha fração de leito não usado seria bem pequeno com relação à outra, porque a outra eu tenho uma zona de transferência de massa muito grande. Eu ocupo uma altura muito grande do meu leito para a zona de transferência de massa. Logo, nesse caso aqui da mais inclinada, eu teria uma fração de leito não usado muito maior. Então, se eu saio de uma fração de leito usado muito maior e caio para uma fração de leito não usado menor, com a espessura menor, a fração de leito usado para essa coluna é muito maior. Eu vou usar muito mais o leito porque o espaço ocupado pela minha zona de transferência de massa é muito pequeno. Essa daqui, o espaço formado pela zona de transferência de massa é muito grande. Então, a fração de leito usado, nesse caso, seria menor. Então, é o seguinte, vou colocar aqui e escrever só para a gente ter isso no caderno. Botei aqui para vocês que para uma curva mais inclinada, ou seja, nesse caso aqui, a zona de transferência é maior. Então, a zona de transferência maior, diminuindo assim a fração de leito usado e, consequentemente, aumentando a fração de leito não usado, que é aquela relativa à zona de transferência de massa. Certo? Vou propor aqui para vocês um caso extra nessa questão, tá? Que eu não botei aqui no papel, mas seria um caso em que, por exemplo, eu tivesse uma variação na vazão de alimentação.
E aí a gente pode fazer o scale up, nesse caso aqui, fazer o scale up de diâmetro. Então a proposta que eu tenho para a gente fazer é a letra F. Não estava aqui impresso, mas o material de vocês vai ter. Que é o quê? Para uma nova coluna, ou seja, aquela coluna que a gente projetou na letra B, que o tempo de ruptura era de 6 horas, qual modificação teríamos que fazer para aumentar a vazão de 754 cm3 por segundo para 1000 cm3 por segundo? Então ele vai aumentar, ele está fazendo o quê? Ele está aumentando, vou chamar aqui de V a vazão antiga, 754, para uma vazão nova, que é de 1000 cm3 por segundo. O que a gente tem que fazer na coluna nova, que a gente viu, que ela tem uma altura de 20, a gente até calculou ela, né? Essa altura nova foi calculada aqui, que ela tem 20,34 centímetros de altura. O que a gente teria que fazer se a vazão mudasse? Aí a gente até escreveu aqui, né? Ó, para o scale up, obrigatoriamente a velocidade tem que ser constante. Se a vazão é constante, eu não preciso fazer scale up de diâmetro. Então, primeira coisa é que se a gente muda aqui a vazão de uma para outra, nós temos que fazer o scale up de diâmetro. Para quê? Para a velocidade ser constante. Velocidade do fluido lá dentro ser constante. Então, se a minha velocidade é constante, significa dizer que a vazão volumétrica da antiga dividido pela área, vamos colocar a área aqui como sendo πd mesmo, π diâmetro ao quadrado antiga sobre 4, tem que ser A igual a vazão da nova sobre π vezes o diâmetro da nova ao quadrado sobre 4. Certo? Então, para minha velocidade ser constante, e eu aumento ou diminuo a minha vazão, eu tenho que adaptar o diâmetro da coluna para a velocidade ser ainda constante. Certo? Então, aqui a gente pode cortar o π e fazer essa relação aqui. A velocidade, aliás, vamos fazer aqui direto. A vazão da antiga, 754, dividido pelo diâmetro da antiga. A antiga, antes da gente fazer o scale up, ela tinha, até esqueci, acho que é 14 de altura por 4 centímetros de diâmetro. Então aqui, 4 centímetros de diâmetro ao quadrado. A vazão da nova agora é 1000, dividido pelo diâmetro da nova ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 4,61 centímetros. Então, qual que é a resposta? Seria um aumento de diâmetro de 4 centímetros para 4,61. Se a gente aumentar de 4 para 4,61, a gente pode aumentar a vazão de 754 para 1000 cm3 sem problema algum. E ainda assim manter ali o scale up de altura que a gente fez para o tempo de ruptura dessa nova dar 6 horas, né, com um leito aí de 20,34 centímetros. Ok? Então era só mais esse detalhezinho. Uma coisa que a gente não abordou aqui até o momento, mas a gente poderia ter abordado caso tivesse mais informações a respeito do material, seria calcular a queda de pressão desse leito. Leito de partículas, eles têm uma grande perda de carga por se tratar de partículas pequenas, né? Então é interessante a gente utilizar a equação de Darcy com o K definido através da correlação de Cosen e Kármán e o C através do fator de Ergun. Então a gente utilizando aqui a equação de Ergun,
com as propriedades do material que deveriam ser fornecidas no problema, a gente conseguiria calcular a perda de carga desse leito, certo? E aí com essa perda de carga a gente poderia projetar uma bomba, alguma coisa para bombear esse fluido aqui para dentro do nosso leito, certo? Bons estudos então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato que a gente esclarece.